Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é trunfo do Senhor, joia preciosíssima, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 e 35. Muito obrigado você que tem aí se inscrito no nosso canal, sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, eu te peço, gente, encarecidamente me ajuda aí. Eu preciso chegar a 700 para a gente continuar nossa meta de 1000, né? Mas ainda não consegui chegar em 700 inscritos. Muitas pessoas assistem o nosso vídeo, né, e não se inscreve no canal. Nós temos mais de 30% de pessoas que ainda não se inscreveram. Me ajuda aí. Pastor, não sei, eu não tenho e-mail. Pede alguém na sua casa para fazer um e-mail para você. É muito fácil. Pede um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um sobrinho. Meu Deus, faz lá e se inscreve no nosso canal. É só clicar nas letrinhas azuis, que é um link, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever, você não precisa preencher nada, é automático. E outra coisa, me ajuda compartilhando, gente, pouca gente está compartilhando. Quando você compartilha, mais pessoas visualizam o vídeo, mais o YouTube entende que é relevante e envia para mais pessoas, ok? Opa, hoje é o dia, chegou da inauguração da nossa Ibre, lá da Vila do Peão, lá na região serrana. Ô Pai amado, maravilha! Lá na região serrana, nossa Ibre vai estar inaugurando. Era sábado, mas devido às fortes chuvas, nós achamos melhor, por prudência, transferir para terça-feira. Eu convido você para estar conosco hoje, às 19 horas, nós estaremos lá, iniciando o culto de adoração ao nosso Deus, de louvor ao Senhor pela inauguração da nossa Ibre. Você é nosso convidado, ok? Deus abençoe, espalha para nós aí, nos ajuda aí. Vamos lá, mais um pronto-socorro de Jesus sendo aberto. Capítulo 10, versículo 34 e 35, está escrito assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Maravilha, aleluia. Gente, isso daqui é tremendo. Esse texto, nós vamos entender que o contexto, né, que o apóstolo Pedro narra, é algo muito forte, tremendo. Por quê? Porque ele mesmo achava que o evangelho era só para os judeus. Mas veja só, havia um centurião chamado Cornélio, de Cesareia. Quer dizer, esse homem era gentio, ele não era judeu, mas era um homem temente a Deus. Era um homem que dava esmola aos necessitados, aos pobres, ajudava as pessoas desprovidas e, além de tudo, orava continuamente ao Senhor. Este homem foi visitado por um anjo a hora nona, às 3 horas da tarde, a hora da oração, que era chamada assim, né? Ele orando, foi visitado, teve uma visão de um anjo. Ele disse: Senhor, né? Então o anjo diz para ele: não temas, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram até a Deus. E orientou ele: vai lá na casa, lá em Jope, na cidade de Jope, na casa de Simão, um curtidor, procura por um tal de Simão Pedro e pede a ele para que venha até você e ele te orientará o que deves fazer. Gente, isso daqui é tremendo. Quando ele recebe essa visão, ele chama 2 dos seus servos, temente a Deus também,
e envia na casa de Judas, curtidor, lá em Jope. E quando esses homens estão a caminho, estava aproximando o horário do almoço, a hora sexta, que é meio-dia, né? Nosso é às 12 horas, dos judeus é a hora sexta. Pedro subiu para aguardar o almoço para o terraço e foi orar. Quem é de Deus está sempre orando, olha só. E ao orar, ele teve um êxtase, uma visão, que descia um grande lençol do céu com todo tipo de animal que ele considerava imundo. E disse para ele: mata e come. Ele disse: jamais, Senhor, botei coisa imunda na minha boca. Quer dizer, eu nunca comi carne de porco. O judeu é assim, né? Nunca comi essas coisas que é condenável pela lei. Mas então a voz, o anjo disse para ele: o que Deus santificou não se torna impuro. Porque estava descendo do céu. E mesmo naquele grande lençol estivesse coisas imundas, agora foi santificado porque veio lá de cima. E logo depois ele fica a pensar o que significava aquela visão. Ele queria ter entendimento. Imediatamente chega 2 homens procurando na casa de Simão, o curtidor, justamente ali descobriram onde era a casa, procurando Simão Pedro. E quando chama ele, aí o Espírito Santo se revela a ele dizendo: olha, 2 homens estão te chamando, desce, não tema, e vai com eles. Gente, aí Pedro entendeu a visão, que o evangelho não é só para os judeus, mas para os gentios. E os judeus não se comunicavam com os gentios, não se misturavam. Era o ensino que ele aprendeu lá do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é um período da graça, né? Deus está mostrando ele que Deus bota vinho novo em odre novo. Nós já pregamos isso outro dia aqui. Porque o odre velho não tem mais aonde, né, se flexibilizar. Essa é a palavra, né? Então não tem mais como o Espírito Santo agir, porque o conceito está formado, já cedeu o que tinha que ceder. Mas Pedro está aberto ao novo, e é revelado para ele: vai com esses homens. E ele entende que aquilo era justamente aquilo que ele achava que era impuro, Deus santificou. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele chegando lá, o que ele encontra? Um monte de gente, e Cornélio diz, ele pergunta primeiro a Cornélio: por que você mandou me chamar? Ele conta a visão: porque eu tive uma visão, estava orando, Deus disse que recebeu, né, as minhas esmolas que eu tenho dado aos pobres, chegou até o céu, e as minhas orações, e disse que eu devia te chamar aqui para você me orientar. Eu que quero aprender, saber o que é que o Senhor tem para mim. Aí ele começa a discorrer sobre Jesus. Jesus que fez milagres, maravilhas, né? Mas foi preso injustamente, condenado injustamente, traído, crucificado, mas antes recebeu açoites, coroa de espinho. Essa história que é realmente as boas novas. Ao contar para ele, disse: ó, mas ele ressuscitou o 3º dia, ele não ficou morto. E nós somos testemunhas oculares, porque nós convivemos com ele após a sua ressurreição. E aí, isso é lindo demais. Quando Pedro fala sobre isso, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aquele povo que estava ali, e eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, que é a língua dos anjos, né? Como está lá em lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13, fala sobre os dons espirituais. Aí, Pedro viu que realmente Deus não faz acepção de pessoas. É o versículo que nós lemos aqui, ó. Versículo número 34, que abrindo Pedro a boca e diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, a pessoa que teme a Deus em qualquer lugar, não existe uma, né,
vamos pôr a preferência de Deus. Não, claro, os judeus foram escolhidos para guardar os oráculos de Deus, e assim o fizeram, e também para que o Salvador nascesse ali e se manifestasse ali, mas eles rejeitaram, né? Mas hoje os gentios têm recebido a Jesus. O próprio judeu mesmo, que 2 ou 3% se converteram a Cristo, né? Brasil, por exemplo, é quase que 30%, acho que é isso, 25%, né? É considerado cristão evangélico. Olha só. E se for colocar entre católicos e tudo, é mais de 80%, 85%, entende? Muito mais aberto ao evangelho, às boas novas, do que o próprio Israel, tá? Mas há uma promessa para eles, a gente não pode desmerecer isso. Uma promessa, o Salvador vai vir para intervir quando todas as nações se voltarem contra eles. Mas vamos lá, para a gente não perder aqui o nosso rumo, né? Seguindo aqui a nossa linha de pensamento, quantas lições eu aprendo? Primeira lição, que a gente precisa ser pessoa de oração. Versículo 2 e 3 fala sobre isso, né? Que ele estava orando na hora sexta, né? Que nós acabamos de falar aqui. 2 e 3 está bem claro para nós, ó. Aquele centurião era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, ele era um homem de oração. Segunda lição que eu aprendo, está no versículo 4. Deus recebe e estorna, ou seja, recompensa. Deus, quando a gente ora, não fica parada a nossa oração. Ela chega até os céus. A Bíblia diz que chega até como incenso suave, como aroma suave, às narinas de Deus. É a oração dos santos. Quando você ora, Deus ele está recebendo a sua oração. Às vezes a resposta não veio porque não era hora. Existe um tempo determinado para tudo debaixo do céu. A hora certa vai chegar, né? Deus vai responder. Como foi o caso aqui? Respondeu a oração deste homem. A quarta lição que eu aprendo, Deus revela e dá visão. Quer dizer, ouviu a oração, revelou a ele, dando a direção, dando a visão. Versículo 4 fala sobre isso, ó. Olha o que está escrito. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, que ele viu o anjo que apareceu para ele. E disse, que é, Senhor? E disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Quer dizer, traz para ele a orientação, traz para ele a direção. Eu aprendo que quando eu oro, né, além de Deus estar recebendo as minhas orações, ele torna para nós, ele nos recompensa, e ele traz revelação e visão, direção. A quinta lição que eu aprendo são os ensinos na oração, que é a visão, justamente, né? A visão que Deus dá. Eu aprendo na oração. Quando eu oro, eu aprendo muitas coisas com Deus. A direção a seguir. Às vezes eu estou numa encruzilhada, não sei qual decisão tomar. Deus, então, direciona, Ele mostra, Ele aponta, né? Deus se revela pela oração. Eu aprendo mais uma lição. O Espírito Santo fala, Ele revela, Ele ordena, Ele direciona. Olha o que está escrito no versículo de número 6. Versículo de número 19, aliás, né? Versículo 9 traz aqui para nós, ó. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Quer dizer, Pedro também, quem é de Deus é de oração, está sempre orando em todo tempo. Versículo 19, que eu queria destacar aqui, diz, ó, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, olha só, então ele foi orar, recebe a visão, igualzinho Cornélio, mesma coisa, né? E agora o Espírito Santo se manifesta, fala a ele, amém? Pensando ele, eis que 3 homens te buscam. Então, foi até ele. O Espírito Santo está revelando que eles estão te buscando. Vai com eles, porque sou eu que enviei esses homens aqui.
né? Falando com o centurião Cornélio, liberou esses homens para vir aqui. Eu quem estou enviando. Quer dizer, olha só como que Deus dirige quando nós oramos, como direciona, quando guia. O quanto nós perdemos quando nós não oramos. Eu aprendo mais uma lição aqui, qual é? Meu Deus, versículo 23. Pedro convida eles e os hospeda. Quem é de Deus é hospitaleiro. Quem é de Deus se preocupa com o outro, se ele lanchou, se ele almoçou, se ele jantou, se ele tem uma roupa para vestir, se ele precisa se agasalhar. Quem é de Deus, ele pensa no próximo. Né? Está para nós escrito aqui o versículo 23, olha só. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Então, quer dizer, ele hospeda, bota para casa, porque ele não agrada, obrigado que você veio me chamar, me dá um endereço aí que eu vou lá amanhã, quer dizer, despede os caras, não, os caras estão numa caminhada longa, né? Então ele recebe, ele hospeda, ele alimenta, ele dá abrigo, dormida, né? Café da manhã, no outro dia, saem juntos, tá? E eu aprendo mais uma lição aqui, olha quantas lições, versículo 27, olha o que diz, muitos estavam reunidos. Oh meu Deus, versículo 27 nos ensina que quando Cornélio recebeu a visão, ele não ficou para si. Quando ele manda na casa de Simão a buscar a Pedro, ele fala com os vizinhos, com os parentes, reúne na sua casa. Então não perca a oportunidade de reunir pessoas na sua casa para que a palavra seja pregada. Não só você será abençoado, não só a sua família que mora com você, mas os seus parentes, né, que não moram na mesma casa, os seus vizinhos, devem ser anunciado a eles as coisas boas, as revelações de Deus. Amém? A manifestação de Deus. E por fim, eu aprendo, olha quantas lições. Versículo 44, o Espírito Santo batizou-os. Né? Então, quando eles recebem a palavra, versículo 44, diz que eles... E dizendo Pedro, ainda está essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Deus, a quem se interessa, ele recebe algo mais. Além da palavra, receberam a própria presença do Espírito Santo, um revestimento de poder sobre a vida deles. E ainda encerro com mais uma última lição, que é o versículo 47. Olha o que diz para nós aqui, ó. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Quer dizer, os apóstolos foram presenteados com a presença do Espírito Santo, com o renovo, com, né, um revestimento do Espírito Santo. Assim também aqueles gentios receberam. Diz agora, mas está faltando alguma coisa. Precisa passar pelo batismo, quer dizer, fazer parte da família de Deus. Então a gente tem que levar as pessoas também a serem batizadas. E se você não foi batizado, meu amigo, você precisa de caminhar. Primeiro você precisa ter um encontro com Deus. Segundo, claro, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo, mas precisa evidenciar isso, né? Recebendo o Espírito Santo vai dirigir a sua vida, você precisa também testemunhar isso pelo batismo nas águas. Oh, meu Deus, é muita lição que nós aprendemos. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, coloco diante da tua presença essa vida que está recebendo café com Deus, pedindo a graça que o Senhor visite cada coração. Toma nas tuas mãos a Maria das Graças Bastos e família, a Jerusa, que pede oração pela irmã Genilda também. Deus faz um milagre na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Toma a Alcina Lúcia nas tuas mãos, a causa dela, meu Pai. Abençoa a vida financeira. Traz, ó Deus amado, renovo. Salva a família. Toma a Fernanda nas tuas mãos também, libertando de toda a crise de pânico, em nome de Jesus. Toma a Lena também nas tuas mãos, do Coral Osana. A Yolanda Pinho também, que está agradecendo a sua melhora a cada dia, que passou pela cirurgia, tem estado bem. O Senhor continua renovando, dando graça. A Lindinalva Bassani e família, o Nem Petrino, também, ó Deus, curando aquela perna, aquela ferida, em nome de Jesus. Eu oro pela Rita também, lá da nossa Ibre, lá de Córrego da Prata e família, Rosemary, também da nossa Ibre, que pede oração pela sua filha Raica.
Também, ó Deus, a pastora Rosaura Marques e família, sua causa, pastor André, do Vale da Ternura, Rosângela, lá do Goiabal, pede oração pelo seu filho José Gabriel Alves Tinoco, doutora Ana Beatriz, a Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, família, seus filhos e netos. Eu oro pela Sandra Tereza também, pedindo aí renovo. Deus renova as suas forças, dá graça a ela em nome de Jesus. Deus toma Rosinha também aqui da rua Eduardo Jordão, abençoando tua filha, ela e família. Marilda, mãe do Ronaldo, DJ, Pitbull, abençoa o Ronaldo, ele e família também. A Vera Rios, Deus lá do Rio de Janeiro, abençoa ela e família. Maria Aparecida Miguel Figueira e família. Também a Maria Helena de Souza Ferreira e família. Pede pela Sarinha também, que operou o coração. O Elion, servo de Jesus. Silveira Macharete. Deus, eu oro por essas vidas que sempre nos acompanham lá da Vila do Peão, dando graça a ele. Jorge Luiz Rodrigues também, aqui de Além Paraíba. Rosane Carvalho, lá de Juiz de Fora e família. Deus, toma nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou apresentando, Pai, a vida do Adão também, do Coral Osana, que está recuperando aí de uma queimadura. A Camila, o Reinaldo, esse casal tão abençoado e abençoador, em especial a sua filha Júlia, a Helenice, que sempre nos acompanha também, a mãe do Lenilson, abençoa o Lenilson lá no sul, dá graça, renova o teu filho, meu Pai, o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Pastor Amarildo, recuperando de uma cirurgia também, 2 cirurgias, obrigado, meu Pai. Toma a pastora Ana Paula nas tuas mãos, a causa dela, em nome de Jesus. Eliana Guerra e família, eu oro também, ó Deus, agradecido por essas vidas, no santo nome de Jesus. O Marciel, esposa e família, o Charles, irmão do Marciel também, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo. Gente, vamos compartilhar, não esquece não. Compartilha aí, me ajuda aí.